Paz do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo de número 17. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 17. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Todos conhecem a história de Ana, que com muito custo ganhou um presente de Deus através de um milagre. A Ana, que ela não podia ter filhos, ela era uma mulher estéril e com muito custo, orando muito ao Senhor, ela pede ao Senhor um filho e promete ao Senhor que depois de um certo tempo, assim que o menino desmamasse, ela colocaria no templo para servir ao Senhor. E nessa ocasião ela estava orando, buscando, se quebrantando, chorando. E o sacerdote Eli presenciou ela nesse clamor, nessa busca, nessa agonia. Tanto é que a Bíblia fala que ela chorava incessantemente. A Bíblia fala que ela estava dizendo que estava amargurada de alma. E quantas não foram as notícias ruins que ela ouviu da moça chamada Penina, que também era sua companheira dentro de casa, e ouviu aquilo, palavras negativas, e o consciente dela registrando aquilo, o seu subconsciente registrando essas palavras negativas, e a sua vida sendo guiada, sendo coordenada por essas palavras negativas. Esse é o ponto que Deus me leva a lembrar vocês, a falar para vocês, o quanto é importante as palavras que nós lançamos sobre a vida das pessoas, que pode influenciar de maneira produtiva ou também de maneira negativa. Quais são as palavras que eu estou semeando na vida das pessoas? Porque nós podemos tirar um exemplo de nós. Quando você ouve palavras negativas ou palavras positivas, você tende a se alegrar ou ficar tremendamente triste. E quando chega no versículo de número 17, então Eli respondeu, disse: Vai em paz e o Deus de Israel conceda a tua petição. Há uma palavra positiva de um homem de Deus sobre a vida de uma pessoa que estava levando uma vida anteriormente totalmente negativa por aquilo que ouvia dessa moça chamada Penina. Vocês conhecem a história, não precisa entrar em detalhes, só quero trazer em foco aqui a importância das palavras lançadas sobre a vida das pessoas. Essa palavra positiva, essa palavra de esperança, essa palavra de bênção que trouxe o sacerdote Eli sobre a vida de Ana, fez com que ela mudasse o seu comportamento, erguesse sua cabeça, mudasse o seu semblante. Porque após a palavra de Eli, olha o que diz que a ação da mulher, a ação de Ana. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Anteriormente a Bíblia falava que ela já não comia, que ela não sorria, ela não se alegrava, só chorava. E mediante a palavra do sacerdote Eli, ela mudou o seu comportamento. Então você, homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, o que você tem feito com as suas palavras? De que forma você tem usado as suas palavras? De que forma você tem aplicado as suas palavras? Homem, mulher, esposo, marido, filho, pai, mãe, de que forma vocês têm usado as palavras? Esse dom da fala, essa habilidade no falar, de que forma tem usado? Porque podemos ver que quando se há boas palavras, a tendência da pessoa é melhorar, é se erguer, é se levantar, é se reanimar, é mudar o seu semblante, é pôr um sorriso nos seus lábios. E também, ao contrário disso, as palavras negativas, ela tem a tendência de derrubar, de machucar, de ferir, de estacionar, de excluir. Então, assim, use bem as suas palavras. A língua, a boca, precisa ser usada de forma coerente e de forma que venha edificar a vida das pessoas. A Bíblia diz: não saia dos seus lábios nenhuma palavra torpe. Não simplesmente torpe, palavrão, coisas que não se deve dizer, mas sim boas, para falar coisas boas referente às pessoas e trazer esperança para a vida das pessoas, reanimar as pessoas. O mundo já está cheio de desgraça, não precisa de mais um desgraçado maldizendo isso, não. Seja bênção na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, porque a princípio Eli foi uma bênção para a vida de Ana. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. Aí olha o comportamento dela mediante essa palavra. E disse ela:
Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, coisa que ela não estava fazendo. E o seu semblante já não era mais triste, coisa que ela era anteriormente a esta palavra. Ela não comia e estava totalmente amargurada. Mediante essa palavra que trouxe o homem de Deus, Eli, ela se reanimou. Então, assim, o pastor, obreiro, levita, missionário, homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, tome cuidado com as suas palavras, use as suas palavras para edificar pessoas, e assim que Deus possa ser glorificado na sua vida também, através daquilo que você diz, através daquilo que você fala, através da vida que você leva, amém? Deus abençoe a todos, paz do Senhor, e é nóis.